Jesus de Nazaré. Do batismo no Jordão à transfiguração. Oitava parte. Joseph Ratzinger, Bento XVI. Tradução: José Jacinto Ferreira de Farias, SCJ. Pai nosso que estais no céu. Começamos com a locução Pai. Reinhold Schneider escreve a propósito na sua explicação sobre o Pai Nosso. O Pai Nosso começa com uma grande consolação. Nós podemos dizer Pai. Nesta única palavra está contida toda a história da redenção. Nós podemos dizer Pai, porque o Filho era nosso irmão e nos revelou o Pai, porque nós nos tornamos de novo filhos de Deus através da ação de Jesus. Página 10. Para os homens de hoje, a grande consolação da palavra Pai não é tão importante, porque a experiência do Pai está de muitos modos ou totalmente ausente ou obscurecida pela insuficiência dos pais. Por isso devemos então aprender com Jesus o que realmente Pai significa. Nos discursos de Jesus, o Pai aparece como a fonte de todo o bem, como a medida do homem tornado verdadeiramente reto, perfeito. Eu, porém, digo-vos, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem, para que vos torneis filhos do Pai que está nos céus. Ele de fato faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons. Mateus 5:44. O amor levado até o fim. João 13:1, que o Senhor realizou na cruz ao rezar pelos seus inimigos, mostra-nos a essência do Pai. Ele é este amor. Porque Jesus o realiza, é totalmente filho e convida-nos a sermos filhos, a partir desta medida. Tomemos ainda mais um texto. O Senhor recorda que os pais não dão uma pedra aos seus filhos que lhes pedem pão e continua: se vós que sois maus dais aos vossos filhos o que é bom, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Mateus 7:9. O evangelista Lucas especifica as coisas boas que o Pai dá, dizendo: quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Lucas 11:13. Isto quer dizer, o dom de Deus é Deus mesmo. O bem que Ele nos dá é Ele mesmo. Neste ponto torna-se surpreendentemente claro do que se trata realmente na oração. Não se trata disto ou daquilo, mas sim que Deus quer se oferecer a nós. Este é dom de todos os dons, o único necessário. Lucas 10:42. A oração é o caminho para lentamente purificar os nossos desejos, corrigir e calmamente conhecer o que realmente nos faz falta, Deus e o seu Espírito. Quando o Senhor ensina a conhecer a essência de Deus Pai a partir do amor ao inimigo, e assim, a encontrar a sua perfeição, para deste modo nos tornarmos filhos, então é perfeitamente clara a relação entre o Pai e o Filho. Então se torna claro que nós, no espelho da figura do Filho, conhecemos quem e como é Deus. Pelo Filho encontramos o Pai. Quem me vê, vê o Pai, diz Jesus a Filipe durante a última ceia em resposta ao seu pedido. Mostra-nos o Pai. João 14:8. Senhor, mostra-nos o Pai, dizemos nós sempre a Jesus, e a resposta é sempre outra vez o Filho. Por Ele, somente por Ele é que conhecemos o Pai. E assim se torna visível o modelo da verdadeira paternidade. O Pai Nosso não projeta uma imagem humana no céu, mas mostra-nos a partir do céu, a partir de Jesus, o que nós homens podemos e devemos ser. Mas agora devemos olhar com mais atenção para verificarmos que a paternidade de Deus apresenta para nós, segundo a mensagem de Jesus, duas dimensões. Deus é antes de mais nada nosso Pai, enquanto é o nosso Criador. Porque Ele nos criou, pertencemos-lhe, o ser como tal vem dele e por isso é bom, é originalmente de Deus. Isso vale para os homens de um modo muito especial. O Salmo 33, versículo 15, diz, segundo a tradução latina: Ele, que formou os corações de todos, estima todas as suas obras. O pensamento de que Deus criou cada um dos homens individualmente pertence à imagem que a Bíblia tem do homem. Cada homem é único e como tal querido por Deus. Ele conhece cada um individualmente. Neste sentido, já a partir da criação, o homem é de um modo especial filho de Deus. Deus é o seu verdadeiro Pai. Que o homem seja a imagem de Deus é um outro modo de exprimir este pensamento. Isto nos leva à segunda dimensão da paternidade de Deus. Cristo é de um modo único imagem de Deus. Segundo Coríntios 4:4, Colossenses 1:15. Os padres afirmam então que Deus, quando criou o homem à sua imagem, olhou antecipadamente para Cristo e criou o homem segundo a imagem do novo Adão, a verdadeira medida do homem. Mas principalmente, Jesus é num sentido o próprio Filho, de um mesmo ser que o Pai.
Ele quer tomar-nos a todos na sua humanidade e assim na sua filiação, na plena pertença a Deus. Então a filiação tornou-se um conceito dinâmico. Não somos ainda de um modo acabado filhos de Deus, mas devemos tornar-nos e sermos sempre mais por meio da nossa mais profunda comunhão com Jesus. Ser filho torna-se assim o mesmo que seguir a Cristo. A palavra a respeito de Deus Pai, torna-se assim um chamamento para nós mesmos, para vivermos como filhos, como filho e filha de Deus. Tudo o que é meu é teu, diz Jesus ao Pai na oração sacerdotal, João 17:10. E o mesmo disse o pai ao irmão mais velho do filho pródigo, Lucas 15:31. A palavra Pai convida-nos a viver desta consciência. Assim será também vencida a ilusão da falsa emancipação, que apareceu no princípio da história do pecado da humanidade. De fato, Adão quer, seguindo a palavra da serpente, ser ele mesmo Deus e nunca mais precisar de Deus. Torna-se claro que ser filho não é dependência, e sim aquele estar na relação de amor que suporta a existência humana e lhe dá sentido e grandeza. Finalmente, permanece ainda uma questão: não é Deus também mãe? Há a comparação do amor de Deus com o amor de uma mãe. Como uma mãe consola os seus filhos, assim eu vos consolo. Isaías 66:13. Acaso pode uma mulher esquecer-se do menino que amamenta, uma mãe esquecer-se do seu filho? E mesmo quando ela o esquecesse, eu não te esqueço. Isaías 49:15. Particularmente impressionante se revela o mistério do amor materno de Deus na palavra hebraica Rahamim, que significa propriamente o seio materno, mas que se torna então caracterização da compaixão divina para com o homem, da misericórdia de Deus. Órgãos do corpo humano tornam-se caracterizações no Antigo Testamento, atitudes fundamentais do homem ou também dos sentimentos de Deus, de um modo semelhante ao que o coração e o cérebro desempenham hoje, sendo afirmações sobre a nossa própria existência. Assim, o Antigo Testamento representa as atitudes fundamentais da existência não de um modo conceitual abstrato, mas na linguagem imagética do corpo. O seio materno é a expressão mais concreta para o íntimo entrelaçar-se de duas existências, e para a atenção à dependente e frágil criatura que no corpo e na alma está totalmente em segurança no seio da mãe. A linguagem imagética do corpo oferece-nos assim uma compreensão mais profunda dos sentimentos de Deus a respeito do homem, do que seria possível qualquer linguagem conceitual. Se na linguagem formada a partir da corporeidade do homem parece inscrito o amor da mãe na imagem de Deus, vale porém, ao mesmo tempo, que Deus nunca é designado como mãe nem que com esta invocação alguém a ele se dirija, nem no Antigo nem no Novo Testamento. Mãe não é na Bíblia um título divino. Por quê? Só podemos tentar compreender isto às apalpadelas. Naturalmente, Deus não é nem homem nem mulher, mas precisamente Deus, o Criador do homem e da mulher. As divindades maternas, que habitavam nos espaços ao redor tanto do povo de Israel como da Igreja do Novo Testamento, mostram uma imagem da relação entre Deus e o mundo que é inteiramente oposta à imagem bíblica de Deus. Elas incluem sempre, e mesmo inevitavelmente, concepções panteístas, nas quais desaparece a distinção entre o Criador e a criatura. O ser das coisas e dos homens aparece deste ponto de partida necessariamente como uma emanação do seio materno do ser, o qual se temporaliza na pluralidade dos entes. Em contraste com esta concepção, a imagem do Pai era adequada para exprimir a alteridade entre Criador e criatura, a soberania do ato criador. Somente por meio da exclusão das divindades maternas podia o Antigo Testamento levar à maturidade a sua imagem de Deus, a pura transcendência de Deus. Mas mesmo se não podemos oferecer absolutas nem concludentes fundamentações, para nós permanece normativa a linguagem da oração de toda a Bíblia, no qual, como dissemos, apesar de todas as grandes imagens do amor materno, mãe não é nenhum título divino, não é nenhuma locução para Deus. Nós rezamos como Jesus no horizonte da Sagrada Escritura nos ensinou a rezar, não como nos lembra ou nos apetece. Só assim é que rezamos corretamente. Finalmente, devemos ainda pensar na palavra nosso. Só Jesus é que podia com pleno direito dizer meu Pai, porque só Ele é realmente o Filho unigênito de Deus, da mesma essência que o Pai. Nós todos dizemos perante Ele, Pai nosso. Só no nossos discípulos é que podemos dizer a Deus Pai, porque nós só somos realmente filhos de Deus através da comunhão com Jesus Cristo. Assim, a palavra nosso contém em si uma enorme pretensão,
Ela exige de nós que deixemos a clausura do nosso eu. Ela exige de nós que nos abandonemos à comunidade dos outros filhos de Deus. Ela exige de nós que nos desfaçamos daquilo que é próprio, daquilo que separa. Ela exige de nós aceitar o outro, aceitar os outros, abrir para eles o nosso ouvido e o nosso coração. Com esta palavra nosso, dizemos sim à Igreja viva, na qual o Senhor quis reunir a sua nova família. Assim, o Pai Nosso é simultaneamente uma oração totalmente pessoal e inteiramente eclesial. Na oração do Pai Nosso rezamos com todo o nosso coração, mas rezamos também em comunhão com toda a família de Deus, com os vivos e com os mortos, com os homens de todos os estados, de todas as culturas, de todas as raças. Ele faz de todos nós uma família para lá de todas as fronteiras. A partir deste nosso compreendamos agora também o ditamento que segue, que estás no céu. Com estas palavras não deslocamos Deus Pai para uma constelação situada muito longe, mas afirmamos que nós, que temos tão diferentes pais terrenos, viemos todos, no entanto, de um único Pai, o qual é a medida e a origem de toda a paternidade. Eu dobro os meus joelhos diante do Pai, do qual deriva toda a paternidade no céu e na terra, diz São Paulo, Efésios 3:14. É como se ouvíssemos ao fundo a palavra do Senhor: não chameis a ninguém sobre a terra vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o que está no céu. Mateus 23:9. A paternidade de Deus é mais real do que a paternidade humana, porque nós, em última instância, é dele que temos o ser, porque ele pensou em nós e nos quis eternamente, porque ele nos oferece a real, a eterna casa paterna. E se a paternidade terrena separa, a celeste une, céu significa, portanto, aquela outra elevação de Deus, de onde todos nós viemos e para onde todos nós devemos ir. A paternidade nos céus remete-nos para aquele nós maior, que ultrapassa todas as fronteiras, abate todos os muros e cria paz. Santificado seja o vosso nome. O primeiro pedido do Pai Nosso recorda-nos o segundo mandamento do Decálogo: não deves desonrar o nome de Deus. Êxodo 27, Deuteronômio 5:11. Mas o que é isso, o nome de Deus? Quando falamos disto, aparece diante de nós o quadro em que Moisés no deserto vê uma sarça que arde, mas que não se queima. No primeiro momento, ele é impelido pela curiosidade de ver este misterioso acontecimento mais de perto, mas então uma voz chama por ele de dentro da sarça, e esta voz lhe diz: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó. Êxodo 3:6. Este Deus manda-o de volta para o Egito com a missão de conduzir o povo de Israel do Egito para a terra prometida. Moisés deve, em nome de Deus, exigir do faraó a libertação de Israel. Mas no mundo de então havia muitos deuses, por isso Moisés pergunta-lhe pelo seu nome, com o qual este Deus, na sua especial autoridade, se identifica face aos deuses. Deste modo, a ideia do nome de Deus pertence imediatamente ao mundo politeísta, nele deve também este Deus se dar um nome. Mas o Deus que chama Moisés é realmente Deus. Deus em sentido verdadeiro e próprio não existe no plural. Deus é por definição apenas um. Por isso, ele não pode entrar no mundo dos deuses como um entre muitos, não pode ter um nome entre outros nomes. Assim, a resposta de Deus é simultaneamente recusa e promessa. Ele diz de si mesmo simplesmente: eu sou o que sou. Ele é simplesmente. Esta promessa é nome e não é nome ao mesmo tempo. Por isso era inteiramente correto que em Israel esta autodesignação de Deus, que for escutada na palavra Yahweh, não fosse pronunciada, não tivesse sido degradada para uma espécie de um nome de deuses. E por isso não era correto que nas novas traduções da Bíblia este nome, tão misterioso e inefável para Israel, fosse escrito como outro nome qualquer, e assim o mistério de Deus, do qual não há nem imagens nem nome pronunciável, tenha sido submergido no comum de uma história geral da religião. Todavia, Deus não se recusou simplesmente ao pedido de Moisés, e para compreendermos esta notável implicação de nome e de não nome, devemos esclarecer o que é propriamente um nome. Podemos dizer simplesmente: o nome cria a possibilidade da locução, do chamamento. Ele estabelece relação. Quando Adão dá um nome aos animais, isso não significa que ele explicar a sua essência, mas que os introduz no seu mundo humano, os torna apeláveis para si. A partir daqui compreendamos o que se entende positivamente com o nome de Deus. Deus produz a relação entre ele e nós.
Ele se torna invocável. Ele entra em relação conosco e nos permite estar em relação com Ele. Mas isso significa, Ele se entrega de algum modo ao nosso mundo humano. Ele é invocável e por isso também vulnerável. Ele assume o risco da relação, de estar conosco. O que na sua encarnação termina, começou com a adoção do nome. Na realidade, veremos, na contemplação da oração sacerdotal, como Jesus se apresenta como o novo Moisés: revelei o teu nome aos homens. João 17:6. O que começou na sarça ardente no deserto do Sinai, termina na sarça ardente da cruz. No seu Filho encarnado Deus tornou-se realmente acessível. Ele pertence ao nosso mundo, entregou-se nas nossas mãos. A partir daqui compreendemos o que significa o pedido sobre a santificação do nome. Agora o nome de Deus pode ser abusado e Deus ser desonrado. O nome de Deus pode ser instrumentalizado para os nossos objetivos e assim deformado a sua imagem. Quanto mais ele se entrega nas nossas mãos, tanto mais pode a sua luz ser escurecida. Quanto mais próximo estiver, tanto mais o nosso abuso pode torná-lo irreconhecível. Martin Buber disse uma vez que nós, por causa de todos os abusos infames praticados com o nome de Deus, podemos perder a coragem de o nomear. Mas silenciá-lo seria então recusar o amor que ele tem por nós. Buber diz que nós podíamos apenas com grande respeito de novo recolher do chão os fragmentos enlameados do seu nome e tentar limpá-los. Mas sozinhos não podemos fazer isso. Nós apenas podemos pedir-lhe que ele não deixe estragar a luz do seu nome neste mundo. E este pedido, que ele mesmo tome na mão a santificação do seu nome, que ele proteja o admirável mistério da sua invocabilidade para nós e que sempre ele mesmo vá para fora da nossa desfiguração. Este pedido representa para nós um enorme exame de consciência. Como é que eu me relaciono com o santo nome de Deus? Situa-me com respeito diante do mistério da sarça ardente, diante do modo inefável da sua proximidade até a presença na Eucaristia, no qual ele realmente se entrega nas nossas mãos. Preocupo-me que a presença de Deus no meio de nós não seja jogada na lama, e que nos puxe para cima, para a sua pureza e santidade. Venha a nós o vosso reino. No pedido sobre o reino de Deus, recordamo-nos todos do que antes refletimos sobre a expressão reino de Deus. Com este pedido reconhecemos, antes de mais nada, o primado de Deus. Onde ele não está, nada pode ser bom. Onde Deus não é visto, o homem arruína-se e arruína-se o mundo. Neste sentido, o Senhor nos diz: procurai antes de mais nada o reino de Deus, e a sua justiça, que tudo mais vos será dado. Mateus 6:33. Com esta expressão é estabelecida uma ordem de prioridades para a ação humana, para a nossa atitude no cotidiano. De modo nenhum nos é prometida uma terra de delícias para o caso de sermos piedosos ou de desejarmos de algum modo o reino de Deus. Não é apresentado nenhum automatismo de um mundo a funcionar como apresentaram as utopias de uma sociedade sem classes, no qual tudo andaria bem por si só, apenas porque não há nenhuma propriedade privada. Jesus não nos fornece receitas tão simples. Mas ele estabelece, como foi dito, uma decisiva prioridade. Reino de Deus quer dizer soberania de Deus, e isso significa, aceita o critério da sua vontade. Esta vontade cria a justiça, a qual pertence que nós damos a Deus o seu direito e assim a medida para encontrar o direito entre os homens. A ordem das prioridades que Jesus aqui nos indica pode recordar-nos o relato do Antigo Testamento sobre a primeira oração de Salomão depois da sua tomada de posse como rei. Conta-se que o Senhor apareceu durante a noite em sonho ao jovem rei e que lhe disse que pedisse o que quisesse, prometendo-lhe que o atenderia. Um clássico motivo de sonho da humanidade. O que é que Salomão pede? Concede ao teu servo um coração que ouve, para que ele governe o teu povo e seja capaz de distinguir o bem do mal. 1 Reis 3:9. Deus louva-o, porque ele, como seria de esperar, não pediu nem riqueza, nem poder, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem sequer uma longa vida, segundo Crônicas 1:11, mas sim o que é verdadeiramente essencial, um coração capaz de escutar, a capacidade de distinção entre o bem e o mal. E assim obtém Salomão também o restante. Com o pedido acerca da vinda do teu reino não do nosso, o Senhor quer introduzir-nos precisamente neste tipo de oração e da ordem da nossa ação. O primeiro e essencial é um coração que escuta, para que seja Deus e não nós a dominarmos. O reino de Deus vem sobre o coração que escuta. Este é o seu caminho.
E assim devemos rezar sempre. A partir do encontro com Cristo, este pedido aprofunda-se, torna-se ainda mais concreto. Vimos que Jesus é o reino de Deus em pessoa. Onde Ele está, aí está o reino de Deus. Assim, o pedido de um coração que escuta tornou-se o pedido de uma comunhão com Jesus Cristo, o pedido para que sejamos sempre mais um só com Ele. Gálatas 13:28. É o pedido pelo verdadeiro seguimento, que se torna comunhão e que nos torna um corpo com Ele. Reinhold Schneider expressou isto de um modo penetrante: a vida deste reino é Cristo, que continua a viver nos seus, no coração que já não for alimentado pela força de vida de Cristo, termina o reino. No coração que for por ela tocado e transformado, ele começa. As raízes da árvore que não pode ser destruída procuram penetrar em semelhante coração. O reino é um só, ele mantém-se apenas pelo Senhor, que é a sua vida, a sua força, o seu centro. Página 31. Pedir pela vinda do reino significa dizer a Jesus: deixa-nos ser teus, Senhor. Penetra-nos, vive em nós, reúne a humanidade dispersa no teu corpo, para que em ti tudo esteja submetido a Deus e tu então possas entregar tudo ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15:26-28. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Das palavras deste pedido duas coisas se tornam imediatamente claras: há uma vontade de Deus conosco e para nós, que deve tornar-se a medida do nosso querer e do nosso ser. E a essência do céu consiste em que lá a vontade de Deus acontece inviolavelmente, ou, dito de outro modo, onde a vontade de Deus acontece, aí é o céu. A essência do céu é a unidade com a vontade de Deus, a unidade de vontade de verdade. A terra torna-se céu se, e à medida que, a vontade de Deus nela acontece, e ela é simplesmente terra, o oposto do céu, se, e à medida que, se furta a vontade de Deus. Por isso pedimos para que aconteça na terra como no céu, que a terra se torne céu. Mas o que é isto, a vontade de Deus? Como é que a conhecemos? Como é que a podemos realizar? As Sagradas Escrituras partem do princípio de que o homem, no seu íntimo, conhece a vontade de Deus, que é um saber profundamente ancorado em nós, o qual chamamos de consciência. Ver, por exemplo, Romanos 2:15. Mas elas sabem também que este saber com o Criador foi por ele a nós dado na criação à sua semelhança, foi enterrado na história, não totalmente extinto, mas muitas vezes encoberto, uma chama bruxuleante de um modo muito brando, que muitas vezes ameaça ser asfixiada debaixo das cinzas de todos os nossos profundos preconceitos. E foi por isso que Deus nos falou de novo, em palavras históricas, que se dirigiram a nós de fora e para assim ir em ajuda do conhecimento interior, tornado sempre mais escondido. Como núcleo desta histórica explicação suplementar está, na revelação bíblica, o Decálogo do Monte Sinai, o qual, como vimos, não é de modo algum nem abolido nem reduzido a uma lei velha pelo Sermão da Montanha, mas mais amplamente desenvolvido para que assim brilhe em toda a sua profundidade e grandeza. Esta palavra, vimos isso, não é imposta de fora ao homem. Ela é, à medida que formos capazes disso, uma revelação essencial de Deus e assim explicação da verdade do nosso ser. Os sinais linguísticos da nossa existência são-nos decodificados de modo que podemos lê-los e transpô-los para a vida. A vontade de Deus brota do ser de Deus e a partir daí nos conduz à verdade do nosso ser, liberta-nos da autodestruição pela mentira. Porque o nosso ser vem de Deus, podemos, apesar de toda a sujidade que disso nos impede, colocarmos-nos a caminho da vontade de Deus. Com o conceito veterotestamentário do justo, era precisamente isto que se entendia: viver a partir da palavra de Deus, e assim da vontade de Deus, e encontrar na vida a correspondência com esta vontade. Mas quando Jesus nos fala da vontade de Deus e do céu, onde a vontade de Deus se cumpre, então isso tem a ver centralmente com a sua missão. Junto ao poço de Jacó, ele diz aos seus discípulos que lhe trazem de comer: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. João 4:34. Isto quer dizer, estar unido à vontade do Pai é a sua razão de viver. A unidade de vontade com o Pai é absolutamente o núcleo do seu ser. Nos pedidos do Pai Nosso, porém, escutamos principalmente o diálogo de Jesus, que luta no meio do sofrimento: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. No entanto, não se faça o que eu quero, mas o que tu queres.
Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, que se faça a tua vontade. Mateus 26, 39 a 42. Com esta oração de Jesus, no qual ele nos permite lançar olhar para a sua alma humana e para a sua unidade com a vontade de Deus, ainda nos havemos de ocupar na meditação sobre a paixão de Jesus. O autor da carta aos Hebreus encontrou na agonia no Jardim das Oliveiras a explicação central do mistério de Jesus, Hebreus 5:7, e, partindo deste olhar para a alma de Jesus, interpretou com o Salmo 40 este mistério. Ele lê assim o Salmo: Não exigiste holocaustos nem sacrifícios, mas preparaste para mim um corpo. Então eu disse: Sim, eu venho, assim está escrito sobre mim no rolo da lei, para fazer a tua vontade. Hebreus 10:5, Salmos 47 a 9. Toda a existência de Jesus está resumida nestas palavras: Sim, eu venho para fazer a tua vontade. Só assim é que compreendemos totalmente a palavra: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. E a partir daqui compreendemos agora como Jesus é, no sentido mais profundo e próprio, o céu, ele, no qual e pelo qual a vontade de Deus acontece plenamente. Olhando para ele, aprendemos como nós não podemos ser justos a partir de nós mesmos. O peso da nossa vontade atrai-nos sempre para longe da vontade de Deus, faz-nos ser simples terra. Mas ele nos recebe, nos atrai para si, e na comunhão com ele aprendemos também a vontade de Deus. Assim, em última instância, pedimos neste terceiro pedido do Pai Nosso para estarmos sempre mais próximos dele, que a vontade de Deus vença o lastro do nosso egoísmo, nos torne capazes da altura para a qual fomos chamados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O quarto pedido do Pai Nosso aparece como o mais humano de todos, o Senhor, que orienta o nosso olhar para o essencial, para o único necessário, sabe também das nossas necessidades terrenas e conhece-as. Ele, que diz aos seus discípulos: Não vos preocupeis com a vossa vida nem com o que haveis de comer. Mateus 6:25, convida-nos a pedirmos o nosso alimento e assim transpor para Deus as nossas preocupações. O pão é o fruto da terra e do trabalho do homem, mas a terra não produz nenhum fruto se não receber do alto o sol e a chuva. Este jogo das forças cósmicas, que não está nas nossas mãos, está aí contra a tentação do nosso orgulho em nos darmos a vida a nós mesmos e apenas por meio do nosso próprio poder. Tal orgulho torna o homem violento e frio. No fim, estraga a terra, não pode ser de outro modo, porque ele se coloca contra a verdade, segundo a qual nós estamos referidos para a autossuperação, pois só na abertura diante de Deus é que nos tornamos nós mesmos grandes e livres. Podemos pedir, e devemos pedir. Nós sabemos, se já os pais terrenos dão coisas boas aos filhos que lhes pedem, assim também Deus não recusará os bens que só Ele nos pode oferecer. Lucas 11:9 a 13. Na sua explicação da oração do Senhor, São Cipriano chama a atenção para dois aspectos importantes. Como já no Pai Nosso tinha sublinhado a palavra nosso na sua enorme riqueza de sentido, do mesmo modo põe aqui em evidência que se trata do nosso pão. Também aqui rezamos na comunidade dos discípulos, na comunidade dos filhos de Deus, e por isso ninguém deve, a partir daí, pensar apenas em si mesmo. Pedimos o nosso pão, portanto, também o pão para os outros. Quem tem pão a mais é chamado a partilhar. São João Crisóstomo sublinha na sua explicação da primeira carta aos Coríntios, do escândalo que cristãos davam em Corinto, que cada dentada no pão é de algum modo uma dentada no pão que a todos pertence, no pão do mundo. Covenbeck acrescenta: como é que alguém, depois da invocação do Pai Nosso sobre a mesa do Senhor e na celebração da ceia do Senhor, pode dispensar-se de manifestar inabalável vontade de ajudar todos os homens seus irmãos no pão cotidiano? Página 98. Com este pedido formulado na primeira pessoa do plural, o Senhor diz-nos: dai-lhes vós de comer. Marcos 6:37. Ainda uma segunda observação de São Cipriano é importante. Quem pede o pão para hoje é pobre. A oração pressupõe a pobreza dos discípulos. Ela pressupõe homens que por causa da fé renunciaram ao mundo, às suas riquezas e ao seu esplendor e que, portanto, pedem apenas o necessário para a vida. O discípulo pede o necessário para viver apenas para o dia, pois que lhe é proibido preocupar-se com o dia de amanhã. Seria para ele de fato contraditório querer viver longamente neste mundo uma vez que pedimos que o seu reino venha depressa. É preciso que haja sempre na igreja homens que abandonem tudo para seguir o Senhor,
Homens que confiem radicalmente em Deus, na sua bondade que nos alimenta. Homens, portanto, que deste modo constituam um sinal da fé, que nos sacode da nossa ausência de pensamento e da nossa fraqueza de fé. Os homens que assim edificam sobre Deus, de tal modo que não procuram outra segurança senão Ele, dizem respeito também a nós. Eles nos animam a confiar em Deus, a apoiarmos-nos nele diante dos grandes desafios da vida. Mas esta pobreza totalmente motivada a partir do empenho por Deus e pelo seu reino é ao mesmo tempo um ato de solidariedade com os pobres do mundo, que criou na história novos valores, e uma nova disponibilidade para o serviço, para o empenho pelos outros. Mas o pedido pelo pão precisamente para hoje, desperta também a memória dos 40 anos de peregrinação de Israel pelo deserto, no qual o povo viveu do maná, o pão que Deus mandava do céu. Cada um devia juntar apenas tanto quanto fosse necessário para cada dia. Só no sexto dia é que era permitido juntar quantidade suficiente para 2 dias, para assim poder ser respeitado o sábado. Êxodo 16 e 16 a 22. A comunidade dos discípulos que vive diariamente da bondade de Deus renova a experiência do povo de Deus peregrino, que também foi alimentado por Deus no deserto. Assim, o pedido do pão apenas para hoje abre perspectivas que vão para além do horizonte do alimento cotidiano necessário. Ele pressupõe o seguimento radical da mais íntima comunidade dos discípulos, que renunciou à propriedade neste mundo e se une ao caminho daqueles que consideram a debilidade do Messias uma maior riqueza do que os tesouros do Egito. Hebreus 11:26. O horizonte escatológico aparece, o futuro, que é mais importante e mais real do que o presente. Assim, tocamos agora numa palavra deste pedido que nas nossas traduções habituais soa inofensiva: dá-nos hoje o pão de cada dia. Com de cada dia, é traduzida a palavra grega epousios, sobre a qual um dos maiores mestres da língua grega, o teólogo Orígenes, diz que esta palavra não existia em grego, que tinha sido criada pelos evangelistas. Entretanto, foi encontrada uma prova para esta palavra num papiro. Mas ele sozinho não pode oferecer nenhuma certeza sobre o significado desta palavra tão pouco habitual e rara. Estamos, assim, dependentes de etimologias e de estudo do contexto. Hoje, há 2 significados principais. Um diz que a palavra significa o necessário para ser, e assim o pedido soaria deste modo: dá-nos hoje o pão que precisamos para poder viver. O outro significado diz que a tradução correta seria: o futuro, para os dias seguintes. Mas o pedido de obter hoje o pão para amanhã parece não ter sentido a partir da existência dos discípulos. Antes seria a referência ao futuro compreensível, se fosse pedido o pão verdadeiramente futuro, o verdadeiro maná de Deus. Isso seria então um pedido escatológico, o pedido pela antecipação do mundo que há de vir, para que o Senhor já ofereça hoje o pão do futuro, o pão do mundo novo, Ele mesmo. Então, o pedido alcança um sentido escatológico. Algumas antigas traduções vão neste sentido, como, por exemplo, a Vulgata de São Jerônimo, que traduz a palavra misteriosa como supersubstantialis, referindo-se à nova, a mais elevada substância que o Senhor nos oferece no Santíssimo Sacramento como verdadeiro pão da nossa vida. Na realidade, os padres da Igreja quase unanimemente compreenderam o quarto pedido do Pai Nosso também como pedido eucarístico. Neste sentido, o Pai Nosso está na liturgia da Santa Missa como uma oração da mesa eucarística. Isto não significa que tenham assim tirado o sentido terreno do pedido dos discípulos, que nós explicamos anteriormente como o significado imediato do texto. Os padres da Igreja pensam em dimensões de uma palavra que começa com o pedido do pão dos pobres para este dia, mas precisamente assim, contemplando o Pai que está no céu e que nos alimenta, recordam o povo de Deus peregrino, que Deus alimentou. O milagre do maná aponta para além de si mesmo, desde o grande discurso de Jesus sobre o pão para os cristãos até o mundo novo no qual o Logos, a eterna palavra de Deus, será o nosso pão, o alimento das núpcias eternas. Podemos pensar em tais dimensões ou trata-se de uma falsa teologização de uma palavra que deve ser entendida de um modo simplesmente terreno. Hoje, há uma certa angústia ante estas teologizações, que não é de todo sem fundamento, mas que também não se deve exagerar. Eu penso que, na explicação do pedido do pão, não deveria perder-se de vista o grande contexto das palavras e das ações de Jesus, no qual desempenham um grande papel conteúdos essenciais da vida humana: a água,
o pão, e como sinal da festividade e da beleza do mundo, a videira e o vinho. O pão é um tema que ocupa um importante lugar na mensagem de Jesus, desde a tentação no deserto passando pela multiplicação dos pães até a última ceia. O grande discurso do pão no Evangelho de São João, capítulo 6, abre o grande espaço de significado deste tema. No princípio, encontrase a fome dos homens, que escutaram Jesus e que ele não quer despedir sem lhes dar de comer, portanto, sem o necessário pão do qual precisamos para viver. Mas Jesus não permite ficar por aqui reduzir as necessidades do homem ao pão, as necessidades biológicas e materiais. O homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4, Deuteronômio 8:3. A maravilhosa multiplicação do pão faz recordar o milagre do maná no deserto e aponta para além de si mesmo, que o autêntico alimento do homem é o Logos, a palavra eterna, o sentido eterno do qual viemos e para o qual vivemos. Se esta primeira superação do domínio físico diz em primeiro lugar o que a grande filosofia encontrou e pode encontrar, então vem logo a seguir a seguinte superação: a palavra eterna só se torna concretamente pão para o homem quando o Verbo encarnou e quando nos falha em palavras humanas. Vem então a última e absolutamente essencial superação, que todavia representou um escândalo para os homens em Cafarnaum: o Verbo encarnado oferece-se a nós no sacramento, e só então se torna plenamente a eterna palavra, maná, a oferta do pão futuro já hoje. Então o Senhor encadeia tudo mais uma vez. A máxima incorporação é então a verdadeira espiritualização, é o Espírito que vivifica, a carne não serve para nada. João 6,63. Deve-se admitir que Jesus no pedido do pão não tenha considerado tudo o que nos diz sobre o pão e tudo o que ele como pão quis nos dar. Se tomarmos a mensagem de Jesus como um todo, então não podemos apagar a dimensão eucarística no quarto pedido do Pai Nosso. O pedido do pão cotidiano para todos é essencial precisamente na sua concretização terrena. Mas do mesmo modo também nos ajuda a ultrapassar o simplesmente material e a pedir já agora o de amanhã, o novo pão. E à medida que hoje pedirmos o de amanhã, seremos aconselhados a viver já hoje a partir do de amanhã, a partir do amor de Deus, que a todos nos chama para a responsabilidade de uns pelos outros. Gostaria de neste momento dar a palavra de novo a São Cipriano, o qual acentua ambas as dimensões. Mas ele refere a palavra nosso, de que falamos anteriormente, precisamente a Eucaristia, a qual num sentido especial é o nosso, o pão dos discípulos de Jesus Cristo. Ele diz: nós que podemos receber a Eucaristia como nosso pão devemos, no entanto, também pedir para que ninguém seja cortado, separado do corpo de Cristo. Por isso é que pedimos que o nosso pão, Cristo, nos seja dado todos os dias, que nós, que permanecemos e que vivemos em Cristo, não nos afastemos da sua força salvadora nem do seu corpo. Ibidem 18, página 280. Continua.